estamos iniciando a nossa aula número 295 do nosso curso de Filosofia Espírita e Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo, ou Aplicações do Espiritismo. Peço a gentileza de vocês clicarem, inscrevendo-se no curso e recebendo automaticamente as aulas quando subirem para o YouTube. A nossa aula de hoje, a 295, ela é tão clássica que ela em si mesma mostra a realidade da aplicação do Espiritismo de uma forma extremamente didática e extremamente construtiva. Vejam e acompanhem a mim, alunos, como o Espiritismo, quando colocado de uma forma inteligente, lógica, racional, uma forma consentânea às leis divinas, aos princípios espíritas da doutrina, como ele floresce para diversas áreas do conhecimento, interpenetra essas diversas áreas e abre para os que são os seus estudiosos uma nova horizonte de expectativa de vida e de realização pessoal. Porque essa é a função do Espiritismo, nos aproximar a cada dia mais de Deus. E aproximando-nos de Deus, vale dizer, das leis divinas, nós ficamos mais sábios, mais pacíficos, mais amorosos e ficamos mais fortalecidos, sem a necessidade de fortalecer a autoestima, que é um caráter secundário dentro desse processo. Porque a inteligência ativa é que vai dinamizar a própria nossa autoestima. Nós não precisamos de autoestima se tivermos a inteligência correlacionada às leis divinas e aplicarmos essa inteligência no nosso dia a dia. Então, a autoestima sempre será uma carga psicológica, emocional e afetiva que o indivíduo faz, seja pela persuasão, seja pela sugestão, seja pelas narrativas na mídia e nos palcos dos eventos espíritas, tentando fortalecer os indivíduos pela esperança, pela fé, quando na realidade esse fortalece por uma fé que nós não sabemos, não é a fé que a gente consagra propriamente, mas pela esperança, nós trazendo isso para nós, esses argumentos espíritas, inteligentes, nós subimos e se tornamos mais fortes, repetindo em nós próprios a grande sabedoria que está inscrita no frontão do Templo de Delfos, na Grécia: conhece a ti mesmo por ti mesmo, e conhecimento é poder. Adquiramos conhecimento para sermos poderosos no nosso sentido espiritual e existencial, e com isso a felicidade se desdobrará nos caminhos do nosso destino. Então, vamos estudar hoje o pensamento que nós chamamos o choque dos opostos, que nós estudamos que a humanidade, pela lei do progresso, a civilização, ela progride num gráfico senoidal, ela desce, sobe, mas cada subida é mais alta que a anterior. Enfim, é um progresso de influxos, de altos e baixos, de inflexões e ascensões, de negativo, de positivo, de mal e de bem. Então, sempre buscando um nível de aperfeiçoamento maior. São os contrastes dos opostos, os choques dos opostos, que os filósofos chamaram de pensamento, quando levado a um pensamento aplicado, de pensamento dialético. Bem, feita essa pequena introdução para todos, vamos estudar o pensamento dialético, que é o choque de opostos, no discurso metafórico de Jesus. Já estudamos muito o simbolismo de Jesus, já falamos o que é metáfora, o que é alegoria, o que são símbolos, etc. E não nos cabe agora, mais uma vez, repetir isso, porque isso foi uma das aulas introdutórias. Mas vamos ver o pensamento dialético de Jesus no seu discurso cheio de metáfora, cheio de efeitos de linguagem. Mateus 48,6.
Ai do mundo, por causa do escândalo, pois é necessário que venham os escândalos. Mas ai do homem por quem o escândalo vem. Vou repetir. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos. Mas ai do homem por quem o escândalo vem. Comentários do professor Kardec. Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, CELD 2000, páginas 240 e 242. No sentido vulgar, escândalo é a palavra que denomina toda ação que choca a moral ou a decência de maneira ostensiva. A palavra escândalo sempre traz a ideia de um grande tumulto, é o escândalo. Isso é um sentido vulgar. Agora, no sentido evangélico, aqui na metáfora de Jesus, o significado da palavra escândalo vai mais além da agressão da consciência de alguém. Em realidade, tudo que resulta dos vícios, das imperfeições dos homens, todas as más ações do indivíduo para o indivíduo. Então, nesse caso evangélico, o escândalo o que é? É o resultado de um mal moral. É um efeito do mal moral. Isso que é o escândalo, na interpretação, abertura da metáfora. Eis aí o mal moral em ação, em evidência e em flexão, não é? Seguindo o primeiro princípio da dialética, que é a inflexão dos eventos, desse pensamento. Continua o professor Kardec. Primeiro, é necessário que haja escândalo no mundo, disse Jesus. Porque os homens, sendo imperfeitos na terra, são inclinados a fazer o mal. Porque árvores más dão maus frutos. É preciso entender que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que eles tenham a obrigação de praticá-lo. Portanto, síntese, o mal é consequência da imperfeição dos homens. Não existe mal criado por Deus. Ele é uma consequência da própria criação humana. Terceiro, a letra A. É necessário que o mal moral do homem apareça, aflore, se exiba, surja. Aí ele tem que sair. Mas o seu surgimento não é por influência divina, como nós dissemos, ou que muitos chamam de destino ou fatalidade. Nada disso, não há destino nem fatalidade no seu surgimento. O mal assim não surge pela influência de Deus. Definitivamente, o mal não é uma criação de Deus, e sim do homem. Ele surge do espírito imperfeito de cada homem. O homem imperfeitos se somam, formam um coletivo. Aí, quando eles se somam, os homens imperfeitos formam um coletivo, eles formam uma comunidade que age pelo mal, que são as quadrilhas de bandidos, de criminosos, os políticos que se juntam e se corrompem, todos, e praticam o mal, apropriando o dinheiro que deveria ir para o saneamento básico, que deveria ir para uma escola, para uma saúde escolar, para cadernos, para merenda escolar. Eles se apropriam, essas pessoas, coletivamente. E outros se apropriam para manter o poder, para utilizar esses recursos fraudulentos no investimento da sua propaganda eleitoral e etc. O mal de muitos cria a sociedade desequilibrada, é um mal social. Esse mal, às vezes, estende-se a toda a sociedade, né? Porque a maior parte dos seres daquela sociedade, dos cidadãos, praticam o mal. Segundo, é necessário que venha o escândalo, porque encontrando-se em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato com seus vícios. Então, o escândalo vem por si mesmo como provação, expiação para o homem
mantendo ele em contato, quando ele mantém em contato com seus vícios. Um vício assim eu diria, muito extensivo é a bebida, né? A dependência alcoólica. Então, o homem, ele entra em contato com sua dependência, ingere o álcool, né? E depois de um certo tempo de dependência, ele começa a apresentar alterações no seu próprio organismo, sobretudo no fígado, que quebra as cadeias do álcool, do etanol que ele ingere, né? Então tem que quebrar, o organismo começa a ficar fraco em relação a esse exercício metabólico constante e exaustivo. Então o homem contata com o mal, contata com o seu desejo do mal, com o seu desejo de corromper, com o seu desejo de criminalizar, ele entra em contato, faz o mal e depois sofre as consequências. Então não venham me dizer aqueles que acham que Deus está castigando aquele indivíduo, que ele é um sofredor, que ele é uma vítima do destino, que ele é uma vítima da sociedade, que ele é uma vítima de qualquer coisa. Não existe isso na doutrina espírita. Ele é a própria vítima de si mesmo. Ele é o algoz de si mesmo em relação às ações do mal que ele está cometendo. Quando estiverem cansados de sofrer do mal, os homens procurarão o remédio do bem, ao momento que eles cansam. Muito bem. O mal levou a nova e aguda e profunda inflexão. Aí entramos naquele gráfico. Esse mal que nós escrevemos aqui, que o homem produziu, levou à inflexão do seu comportamento frente à lei divina. Seus agentes sofrem suas consequências e eles são as primeiras vítimas desse mal. É a lei da causa e efeito. Ele gerou o mal, vai receber o mal. É a lei da causa e efeito em ação. A lei do retorno. D, letra D. Este sofrimento os obriga a mudar de atitude. Ele começa a sofrer. Ele tem que mudar de atitude. Ele tem que parar com isso. Porque ninguém sofre, pode ficar vivendo no meio do sofrimento. Ele tem que reagir até uma condição de sua própria sobrevivência, até a própria condição do seu instinto. Então, o sofrimento vai depurando ele e vai obrigando ele a mudar a sua conduta. Aí, nesse momento que o sofrimento começa a crescer, é o início da formação reativa, ou seja, da inflexão, está aqui embaixo, ele começa a sofrer, aí vai subindo para a ascensão, de acordo com a lei divina do progresso, que é criada pela justiça divina, e a justiça divina é criada pela lei de Deus, pela lei por Deus, pela inteligência de Deus. A reação desse vício, quer dizer, a formação reativa, serve ao mesmo tempo de castigo para ele, que ele sofre, e ao mesmo tempo uma prova para outras pessoas. Pode ser prova e pode ser castigo. Pode ser provação. É assim que Deus faz do mal surgir o bem. Aí a inflexão vai fazer o bem. E que os próprios homens aproveitam as coisas más ou negativas. Então o mal vai se fazer o bem, o mal que ele viveu serviu de aprendizado, serviu para corrigir o seu erro, serviu para corrigir o seu comportamento. Agora ele vai subindo para uma nova fase de sua vida de características libertatórias. A reação faz gradualmente inflexão caminhar para a sua positivação, vai caminhando para a ascensão. Portanto, Jesus veio significar em sua metáfora, é necessário que venha o escândalo, agora voltando a Mateus, a necessidade da inflexão da moral, que ele chamou então de escândalo. Portanto, Jesus, em sua metáfora, mostra a existência do mal moral, que existe, que esse mal moral vai causar o arrufo, vai causar o escândalo, e esse escândalo é a inflexão. E após a formação reativa, proporcionada pelo sofrimento dos seus agentes.
E em seguida, a ascensão, a moralização surgirá. Por fim, o progresso é a melhoria do homem e o agente coletivamente, ou melhoria social. Entenderam o que é escândalo? Quando Jesus diz: ai do mundo por causa do escândalo. É o escândalo. Porque é necessária a necessidade do escândalo, a necessidade do mal moral para se punir e subir. É necessário que venham os escândalos, mas ai do homem porque o escândalo vem. Esse aí é outro aspecto. É o Messias ao contrário, né? É uma espécie de espírito do mal que gera esse escândalo. E ele também vai ser responsabilizado. Então eu fiz esse gráfico, que vocês aqui vão me acompanhar, que é o escândalo em Jesus. Eu chamo aqui escândalo em Jesus, a lei do progresso. O homem tem imperfeições morais. Os homens com imperfeições morais produzem o mal. Não é Deus que produz o mal. Essa ação do mal vai gerar o efeito do mal, que é o escândalo dos homens. O efeito do mal vai gerar um outro efeito subsequente, que são as provas, provações e expiações necessárias à retificação ou reabilitação do comportamento do homem. Mais uma vez, nós estamos estudando que não há castigo, não há pecado, né? Nessa linha de pensamento dialética e basicamente doutrinária espírita. Não há castigo, há um caminho necessário que ele passa e que depois, então, reverterá no bem e no seu progresso intelectual e moral. Então, ele contata com seus próprios vícios e aí surge o quê? Surge a reparação, a depuração moral. Quando ele contactou com seus vícios, ele vai sofrer, ele se depura moralmente e ele volta, então, a um estágio melhor. Agora, esse homem, coletivamente falando, são os homens coletivos, é a sociedade que está em convulsão social e que depois vai voltar aqui a ser também uma sociedade estabilizada. Hoje nós estamos vendo escândalos sociais em diversos países que lutam pela sua liberdade, sofrem. Muitos países estão sofrendo fome, falta de liberdade, repressão de toda espécie e até repressão religiosa. Então, esses escândalos estão atuando nessas sociedades. Mas isso reverterá, porque a lei do progresso, a justiça divina, obriga a reversão desses males que esse povo estão sofrendo para um outro estado social de pacificação e de moralidade. É a lei divina. Portanto, quem acredita nisso vai seguir isso. Quem não acredita não segue. Mas como eu acredito, eu acho que tudo isso passará. Porque sempre a fatalidade existe num sentido em que o mal fatalmente reverterá no bem. Isso é uma lei divina. Porque é a lei do progresso. Quando o homem, coletivamente, então, ele remite para o bem, ele forma um bem social e ele forma um bem também, individualmente falando. Portanto, a síntese é que o escândalo, como mal, será revertido no bem. A inflexão e a ascensão, primeiro o mal e depois o bem. E depois teremos o bem final e a estabilização social, individual da pessoa. Bem, era isso que nós queríamos trazer para vocês hoje sobre essa metáfora. Na próxima aula, nós avançaremos muito nessa metáfora. Avançaremos muito, porque nós trabalharemos a dialética das oposições nos pensamentos de Jesus. E entraremos em outros pensamentos, interpretando, abrindo e dando essa conotação do sentido da lei do progresso. Eu agradeço a todos, espero que tenham entendido isso, estejam se cristalizando que não há pecado, não há vitimação, não há
culpa, existe sim, não pode baixar a autoestima em cima de todos esses erros, tem que entender que é uma dinâmica crescente, progressiva, que atuando pelas leis divinas, nós nos fortalecemos e a nossa autoestima, que não é autoestima, a nossa estima normal fica apensada às leis divinas que potencializa como uma carga de energia, potencializa um aparelho e faz-o girar, produzindo calor e eletricidade. Então, essa é a síntese do escândalo. O escândalo sempre será um mal moral. E é necessário que o mal moral venha para levar a deflexão à sociedade ou ao indivíduo. Mas esse mal moral será mais tarde vencido, porque é uma condição de uma legislação, de uma jurisprudência divina, que é a lei do progresso. Confiemos em Deus, nosso Pai, nessas leis divinas. Confiemos em Jesus, que é o nosso modelo. Temos que seguir os seus ensinamentos, temos que seguir o seu comportamento no dia a dia da vida. E com isso estaremos todos nós fortalecidos e felizes. Flores para todos, muito obrigado e que a paz de Deus esteja em seu lar.